Sabia que em uma só ação você pode ter 4 tipos de rendimento? Nesse vídeo de hoje vou falar sobre algumas operações que só os grandes investidores sabem e que pode ajudar muito a você otimizar os seus investimentos. E antes da gente começar, curte esse vídeo para que outras pessoas também descubram esse segredo e aproveita e já se inscreve no canal para ficar antenado a tudo que a gente coloca aqui de novidade. Aproveita também, já ativa o sininho aí, porque toda vez que eu postar vídeo novo, toda semana tem vídeo novo, você já recebe a notificação aí. Então vamos embora pro vídeo. E aí, tudo bem? Claudinho Medeiros aqui na área. Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre 4 formas de você ter ganhos com uma só ação, sendo que a última é a mais simples de você colocar em prática. E olha, pouquíssima gente sabe disso que eu estou falando aqui, e como se fala no mercado financeiro, o jargão que a gente usa é aproveitar uma ação para tirar o máximo de leite dela, né? Bom, então a primeira forma de ganho é a mais comum, que todo mundo sabe, é quando você compra um papel, uma ação com um preço mais baixo, na expectativa de vender essa ação a um preço mais alto e você ganhar justamente nessa valorização. Se você então é um investidor de longo prazo, a ideia é que você escolha boas ações. A gente já falou isso em outros vídeos, né? A ação nada mais é do que um pedacinho de uma empresa, então é importante que você analise essa empresa que você está colocando o seu dinheiro. E existem vários aspectos que você pode analisar quando você vai investir seu dinheiro a longo prazo em uma determinada empresa. Você consegue saber se os indicadores dela são bons. Você também precisa saber se ela tem um bom produto ou serviço, principalmente se você conhece esse bom produto ou serviço, facilita muito você acompanhar essa empresa. Precisa saber se é uma empresa que tem um mercado com longevidade, né? Não adianta você investir hoje numa empresa que fabrica disco de vinil. Daqui uns dias ela não vai ter mais mercado. Então, primeira forma de ganho é você simplesmente comprar uma ação a um preço mais barato, vender um dia a um preço mais caro e ganhar nessa valorização. Vamos à segunda forma de ganho, os dividendos, famosos dividend yield. Não é toda empresa que paga dividendos. Existem, inclusive, dentro do mercado financeiro, algumas linhas de pensamento, onde alguns preferem que a empresa não pague dividendo, com a filosofia de que se a empresa não paga dividendos, ela pega esse lucro dela, reinveste na própria empresa e potencializa o tamanho do seu crescimento. Em outras palavras, os gestores da empresa têm mais capacidade, eles sabem o que fazer com o dinheiro melhor do que nós outros. Em tese, como nos Estados Unidos ou em alguns países desenvolvidos, essa filosofia sim faz sentido, porque você pode confiar que a empresa está pegando esse lucro, reinvestindo nela mesmo e provavelmente os CEOs dela sabem mais do que você e eu o que fazer com esse dinheiro, logo o valor da ação vai subir muito mais e aí não faria sentido pagar dividendos. Já uma outra linha de raciocínio, uma outra filosofia, encara que lucro bom é lucro no bolso. Então sim, é importante que uma empresa pague dividendos e depois você pega essa grana e você faz o que quiser com ela. Eu gosto do misto entre os dois. Como a gente vive num país que realmente a gente tem que ficar de olho com algumas malandragens de algumas empresas, são poucas, mas sim tem algumas com malandragem. Eu prefiro então que essa empresa pague pelo menos um pouco de dividendos e eu pegue essa grana e decido o que fazer com ela. Inicialmente, até a gente crescer a nossa bola de neve, é importante a gente pegar essa grana e reinvestir. Porque quando a gente vai reinvestindo, a gente vai aumentando nossa bola de neve e aí sim, um dia, essa empresa vai dar dividendos suficientes para que você banque seus custos fixos e a partir desse momento você pode começar realmente a arrancar essa grana, pegar e botar no bolso e pagar suas despesas, que é o que a gente chama de liberdade financeira, né? Quando você tem rendimentos passivos que banquem seu estilo de vida. Fica tranquilo que também vamos entrar no computador e vamos ver exatamente como a gente analisar quais empresas que pagam dividendos. Terceira forma de ganho. Essa provavelmente é a mais complicada, essa vai te exigir estudar, aprender um pouco mais para você começar a colocar ela em ação, mas é uma forma de ganho que pode te pagar um belo percentual por mês. Eu estou falando aqui do mercado de derivativos. Calma, vou explicar. Algumas ações, principalmente as principais ações do índice Bovespa, elas têm um mercado secundário chamado mercado de opções, ou seja, são contratos que
derivam do contrato inicial, derivativos, né? Em outras palavras, é um mercado secundário que você pode aproveitar a posse de um certo papel para gerar novos prêmios, é o que a gente chama de dividendo sintético. Vou dar um exemplo aqui. Nesse mercado, basicamente, existem dois tipos de contrato, que são o que a gente chama de opções. Opções de compra e opções de venda. Para efeito do nosso vídeo de hoje, da terceira forma de ganho, vou pegar só um exemplo, só uma operação que é a que eu acho interessante você aprender, que são as opções de compra, famosas call. Então é basicamente assim, você tem um papel, vamos supor que você comprou a Petrobras, e você comprou essa Petrobras a R$32. Essa Petrobras você vai ter o direito de vender uma opção de compra, ou seja, você vai jogar no mercado um contrato que uma outra pessoa, apostando que a Petrobras vai crescer muito, ela fala: quero comprar então de você um contrato de um certo preço. Vamos voltar aqui para simplificar. Eu tenho a Petrobras a R$32, vendo uma opção de compra a R$34. Alguém do mercado vai comprar essa opção de compra pensando assim: pô, essa Petrobras, dentro de um mês, ela provavelmente vai passar de R$34. Então, se ela tiver a R$36, eu comprei do Claudinho ali o direito a comprar ela a R$34. E eu, Claudinho, vou ter o dever de vender. Só que lembra que eu comprei a R$32? Se eu for exercido, se eu realmente tiver que vender a minha opção a R$34, significa que eu tive um ganho aí de R$2, ou seja, 6,25% dentro de um mês só com a valorização. Então, maravilha, tomara que ela cresça mesmo e eu seja realizado, eu tenho que vender. Só que além disso, quando eu vendi esse contrato, quando eu vendi essa opção de compra no mercado, essa pessoa me pagou um prêmio por isso. E esse prêmio, só para você ter uma ideia, eu vou puxar aqui daqui a pouco também, esse prêmio de uma opção de call da Petrobras a R$34, hoje está valendo 0,36 centavos. Em outras palavras, se eu vender ela a R$34, 0,36 centavos é mais do que 1%. Então, além da valorização que eu tive da própria venda do papel, né, de 32 para 34, eu ainda embolsei essa taxa, ou seja, os dividendos sintéticos. Claudinho, o que acontece se a Petrobras, na data do vencimento da opção, se ela não chegar a R$34, se ela ficar lá embaixo, 33, 35? É simples. Essa pessoa que comprou de mim essa opção, obviamente, ela não vai querer realizar, porque ela pode comprar no mercado mais barato. Então, simplesmente, esse contrato se desfaz, ele vira pó, que é o que a gente chama do mercado, eu fico com o prêmio, os 36 centavos ficam para mim, e o cara pagou para ver e não teve direito. Então, é um prêmio que praticamente todos os meses a gente consegue vender e ganhar uma taxinha, ganhar um dividendo sintético. Então, essa é a terceira forma de ganho. Venda de opção de compra, das calls, ok? Mas estuda esse tema para não fazer besteira, hein? Porque é um tema que pode te dar muita grana, uma rentabilidade muito boa, mas exige sim um certo cuidado. E agora, a quarta forma de ganho, algo que pouquíssima gente sabe, mas que você com 2 cliques você consegue configurar lá na sua corretora e a partir daí você consegue um rendimento a mais todos os meses das suas ações. Eu estou falando aqui de aluguel de ações. Como assim, Claudinho? Aluguel de ações? Vamos lá, vamos explicar. Existe uma operação no mercado financeiro onde as pessoas apostam na queda das ações. Então vamos supor que eu acho que a Vale do Rio Doce vai cair. Eu vou lá e vendo uma ação da Vale do Rio Doce, porque se ela cair, eu recompro lá embaixo e ganho essa diferença. Só que quando eu vendo essa ação da Vale do Rio Doce, eu tenho que pegar emprestado de alguém, eu não tenho ação. Eu estou vendendo ela sem ter. Então eu preciso pegar emprestado de alguém, eu preciso alugar de alguém. É daí então que vem o aluguel de ações. Isso é um mercado totalmente automatizado. Se você lá na sua corretora vai lá e simplesmente autoriza o aluguel das suas ações, acabou. Você não precisa ficar fazendo esse meio de campo, não. Isso é feito automaticamente pela sua corretora. Mas é só para você entender como é que funciona, né? Por que existe aluguel de ações? Porque algumas pessoas acreditam que certas ações vão cair, apostam nessa queda para ganhar e elas pegam alugadas com alguém, como eu, por exemplo, que tem todas as minhas ações lá prontinhas para alugar. E aí, toda vez que a pessoa pega essas ações alugadas, ela me paga uma taxa por isso.
Essa taxa pode variar muito, essa taxa pode ser muito pequenininha às vezes, dependendo da ação, essa taxa pode crescer. O fato é que lucro não dá prejuízo a ninguém, é o lucro a mais, né? Então o simples fato de você deixar lá suas ações para alugar significa que você pode ter um pouquinho a mais, 0,1%, 0,2%, 0,3%, não importa. Lucro não dá prejuízo a ninguém. Então viu que no caso de aluguel, que é a quarta forma, você só tem benefícios. E agora vamos lá para dentro do meu computador que eu quero mostrar rapidinho onde é que a gente encontra algumas informações. Eu vou usar aqui 3 sites para te mostrar como você encontrar opções, como você encontrar os dividend yield das empresas, como você encontrar aonde você configura o aluguel das suas ações e como você encontrar alguns indicadores para entender se a ação está boa ou não. Vamos lá para dentro do meu computador. Então agora a gente já está aqui dentro do meu computador, já abri um dos meus sites favoritos para fazer algumas análises de ações, que é o statusinvest.com.br, e aqui eu vou escolher uma ação para a gente analisar, uma oportunidade, lembrando que isso não é nenhuma recomendação de compra, mas só uma oportunidade para a gente identificar essas 4 formas que eu acabei de falar. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, uma ação que eu gosto muito, que é a Taesa 11, uma ação na área de elétrica, já falei sobre as oportunidades na área de elétrica. Então, quando a gente fala na primeira forma de ganho, está aqui, ó, uma ação que valorizou nos últimos 5 anos uma bela cacetada. Então, está aqui, ó, em 5 anos ela saiu de 12, 13, 14 reais para 44 reais. Então, no que a gente fala de valorização da própria ação, isso não está nem em questão, sendo que nos últimos 12 meses ela valorizou 25%. No item número 2, são os dividend yield, né? Então, está aqui, ó, os dividendos que ela paga. Pagou mais de 10% de dividendos. Então, além da valorização, a gente tem os dividendos da ação. Vamos para a forma de ganho. Eu vou usar um outro site aqui, que é Opções, é gratuito também, tem opção paga, não precisa. Opções.net.br. Vou pegar aqui em Opções e vou procurar, por exemplo, a Taesa 11, que é que a gente está aqui, ó, Taesa 11, vencimento no dia 14/4. Eu quero só as opções de call. Então, está aqui, vamos supor que eu compre a Taesa hoje, ao preço de R$ 44,00, vendo uma opção dela de R$ 45,50, ou seja, se eu tiver que vendê-la, vamos fazer os cálculos aqui, R$ 45,50 dividido por 44,40, o que dá uma valorização de 2,5% se eu for exercido. Só que eu ganho também, está aqui, ó, eu ganho também o prêmio de 25 centavos. Então, se eu for exercido, nós estamos falando de mais 0,56% que eu recebi do prêmio. Então, só nessa operação aí, se eu for exercido, eu ganho quase 3% dentro de um mês, né? Então, a gente já mostrou aqui a valorização, que é a primeira forma de ganho, o dividend yield, que é a segunda forma de ganho, a possibilidade de ganhar o prêmio com as opções de compra, que são as calls, e agora nós vamos para a última forma que eu falei, que é o BTC, o aluguel. Então, eu vou entrar aqui na minha própria conta, essa é a conta da XP. É muito simples, se você tem a XP, se você tem alguma outra, provavelmente é muito parecido. Você tem aqui em produtos, renda variável, está aqui, ó, aluguel de ações, o famoso BTC. É simples, só você clicar aqui e ele vai perguntar se você quer aceitar, configurar suas ações para serem alugadas. Lembrando que isso não é uma recomendação de compra, eu só quis mostrar para vocês que com uma ação, no caso eu botei o exemplo da Taesa, você consegue aproveitar a valorização, aproveitar o dividendo, aproveitar a opção e aproveitar o aluguel. Lembrando que está aqui, ó, dentro do próprio Status Invest. Está aqui, ó, aluguel de ações da Taesa. Hoje ela está... Caraca, tá muito bom. Ela está pagando, ó, ao ano 8,12%. Você ainda ganha no aluguel das ações, como eu mostrei lá na minha conta. Só você entrar lá na sua corretora. Se você não sabe, pede para o seu assessor. Olha, eu preciso configurar as minhas ações para serem alugadas. Eu quero disponibilizar minhas ações
para em alugar. No caso da Taesa, está pagando 8,12%. Cara, só de aluguel está pagando mais 8% ao ano. Isso é sensacional. Entra nesses sites aí, começa a fazer suas simulações, começa a analisar as empresas que você mais gosta, começa a olhar, tá aqui, aluguel, dividend yield lá para cima, dividend yield, valorização, né? Começa a olhar alguns outros indicadores, por exemplo, a Taesa tem um PL sensacional. Vai analisando isso aqui, que realmente é fantástico quando você começa a estudar, quando você começa a analisar, tomar as rédeas da sua própria vida financeira. É claro que no final das contas, depois você ainda pode trocar uma ideia com o seu assessor, pode mandar um direct lá para mim no meu Instagram, @falaclaudinho. Mas o importante é que você entenda o básico para você tomar as rédeas da sua vida financeira. É isso então, você viu que essas 4 opções que eu passei aqui, 3 são praticamente automáticas, né? Uma que é o aluguel, você precisa só fazer uma operaçãozinha rápida ali, depois vira automático. E outra, o caso da venda de opções, essa você precisa sim estudar um pouco mais, vale a pena você se dedicar, tem muito material aí no YouTube, na internet falando sobre isso, e se você se dedicar, você pode fazer 0,5, 0,6, 1% a mais por mês com esse tipo de operação e no final do ano dá muita grana. Me diz então se ficou alguma dúvida, fala aqui nos comentários se ficou alguma dúvida. Não deixa de curtir esse vídeo se você ainda não curtiu, se inscrever no canal e ligar as notificações. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.